Oi, pessoal, bem-vindos a mais uma aula de programação de computadores. E neste vídeo nós vamos falar sobre funções recursivas. É um conceito simples, mas que pode confundir bastante na hora de implementar. Por isso, esse assunto será composto de uma sequência de vídeos, tá? Neste primeiro vídeo nós vamos ver o conceito e a implementação com dois exemplos. Nos próximos vídeos, nós continuaremos com exemplos um pouco mais complexos. Então, uma função recursiva é uma função que é baseada na recursão. Significa que ela é definida a partir dela mesma. Ou seja, para eu realizar a minha operação, eu preciso dessa mesma operação, eu preciso chamar esta função. Tá? Então, o exemplo clássico e mais simples da gente entender é o fatorial de n. Quando a gente coloca fatorial de n, que na matemática é denotado pelo sinal de exclamação, então fatorial de n é n vezes o fatorial de n menos 1. Tá, eu estou definindo uma função e na definição eu uso a função que eu estou definindo. Isso caracteriza a recursão. É quando nas operações que eu defino a função está a operação que eu estou definindo. Isso é recursividade. Para isso, é necessário que a recursividade defina também casos de base. Senão essa função não acaba nunca. Porque eu tenho ela que chama ela mesma, que chama ela mesma, que chama ela mesma, que chama ela mesma e nunca acaba. No caso do fatorial, o caso de base é quando n for zero. Isso significa que o fatorial de zero é 1. Isso é uma definição, a própria função define isso, tá? Então, existem duas situações. Existe a chamada da função mesmo, colocando em forma computacional. Então, existe a chamada da função, que para eu definir a função f, eu preciso da função f. Tá? Então, f de n, eu vou usar o valor obtido por f de n menos 1. Então, para definir a função f, eu uso a função f. Recursão. Tranquilo? E a operação, no caso, é n vezes f de n menos 1. Porém, quando n for igual a zero, por definição, f retorna 1. Então, f de zero é 1. Okay? Então, essa é a definição de uma função recursiva. Quando, no corpo da função, quando para eu definir a função, eu preciso dela. Eu preciso da própria função que eu estou definindo. Então, vamos considerar a própria função fatorial, tá? E vamos calcular o fatorial de 4. Então, quem é 4 fatorial? Fatorial de 4, colocando em notação computacional, é 4 vezes o fatorial de 3. Então, a gente chama a função fatorial quando está executando a função fatorial. E aí ele vai fazer essa chamada de forma recursiva, uma seguindo da outra. Então, para calcular o fatorial de 3, eu preciso do fatorial de 2. Para calcular o fatorial de 2, eu preciso do fatorial de 1. Para calcular o fatorial de 1, eu preciso do fatorial de 0. Quando eu chego no fatorial de 0, o fatorial de 0 é 1. Tá? Então, agora eu já substituo essa chamada. E quando eu faço a substituição dessa chamada, ele volta para quem chamou. E essa volta eu caracterizei nessa representação através dos parênteses. Tá? Então, eu tenho o fatorial de 0, que é 1. Com o fatorial de 0 em mãos, eu retorno para o fatorial de 1. E o fatorial de 1 é 1 vezes o fatorial de 0, que é 1. O fatorial de 2, eu tenho agora o fatorial de 1. O fatorial de 2 é 2 vezes o fatorial de 1. Então, eu faço essa multiplicação e aí eu vou continuar até que a gente obtenha o fatorial de 4. Ok? Tá, beleza. Fatorial, tranquilo, eu entendi. A ideia da recursão é uma função que, quando eu estou definindo ela, eu preciso dela. Essa é a ideia. As aplicações de uso e como construir uma função recursiva é que a torna um pouco complexa da gente entender como fazer. Então vamos entender a partir de um código em Python como é que funciona essa chamada.
Tá? Então, eu tenho a função fatorial, eu tenho o meu programa principal, que ele lê um número inteiro e calcula o fatorial desse número lido. Ele lê o número inteiro e calcula o fatorial do número lido. E ele mostra depois o fatorial de n é x. Então, essa função é a gente que vai definir e eu vou definir da seguinte forma. A função fatorial, ela, se n for igual a zero, ela é 1. Se não, ela é quem? Ela é n vezes o fatorial de n menos 1. Que é a própria definição. Nesse caso, o que a gente fez foi implementar o que já está definido. Esse trecho de código aqui é esse mesmo trecho que eu coloquei aqui em cima. Okay? Então, isso aqui é equivalente ao nosso programa, ao nosso ponto .py. E aí, como é que acontece essa chamada? Cada chamada de função, ela funciona numa área de memória específica. Então, se eu chamo uma função várias vezes seguidamente, eu estou em áreas de memória diferentes. Por exemplo, x é 4. Eu vou chamar fatorial, ou n é 4, desculpe. N aqui vai ser 4. E aí eu vou chamar o fatorial de n, o fatorial de 4. Então, ele vai chamar essa função passando 4 como parâmetro, como argumento. Ele vai passar o argumento que vai receber o n que é o parâmetro da função. Beleza? E aí o fatorial de 4, para ele calcular, bom, a gente vai ver n igual a 0, não, else, ele vai fazer o que? Ele vai retornar n vezes o fatorial. Opa, para eu fazer essa conta aqui, eu preciso desse valor, fatorial de n menos 1. Então eu vou chamar a função fatorial. E eu vou chamar a função fatorial passando o valor 3. Então o fatorial de 4 chama a função fatorial de 3. O mesmo acontece para a função fatorial de 3, que chama a função fatorial de 2. Observe que quem chamou está sempre nesse ponto. Então, tem uma função que está nesse ponto, tem outra função que está nesse ponto, e agora tem mais outra função que está no mesmo ponto, tá? E eles estão esperando a chamada da função que ele chamou. Então, fatorial de 4 chamou o fatorial de 3, fatorial de 3 chamou o fatorial de 2, fatorial de 2 chama o fatorial de 1, e o fatorial de 1 chama o fatorial de 0. Quando eu chego no fatorial de 0, eu vou entrar nesse if aqui. No if n igual a 0. N igual a 0, vai entrar aqui, vai retornar quem? Vai retornar 1. E aí é que vai fazer a diferença. Porque ele vai retornar 1 para quem? Ele vai retornar para o ponto onde ela foi chamada. E ela foi chamada para o fatorial de 1, que é retorne para a linha que tem o retorno. Ele foi chamado nessa linha. E esse fatorial de 1 é 1 vezes o fatorial de 0. O retorno do fatorial de 0 é 1. Ele calculou 1 vezes 1 e ele vai retornar. Ele vai retornar para quem? Ele vai retornar para o ponto que foi chamado, que é 2 vezes, ele estava esperando o fatorial de 1. Esperando o fatorial de 1, agora ele vai calcular 2 vezes 1, 2, e vai retornar para o fatorial de 3. O fatorial de 3 é 3 vezes, ele estava esperando o retorno do fatorial de 2, que vai retornar para o fatorial de 4. O fatorial de 4, então, calcula 4 vezes o fatorial de 3, que ele retornou, estava esperando justamente a função terminar. Quando ele termina, ele vai retornar para a função principal que chama. Ok? Então, é assim que funciona na memória do computador a chamada recursiva. Então, a gente não se preocupa ainda. Tá? Isso aí a gente tem outras questões de desempenho, de uso de memória, que a gente não está preocupado. A gente está preocupado em entender recursividade e implementar uma função recursiva. E a gente vai ver alguns exemplos nos próximos vídeos. Beleza, essa é uma forma de implementar a função fatorial. Eu coloquei aqui outra forma, que é a mesma coisa, só para simplificar eu tenho apenas um ponto de retorno aqui, o que não é problema, na verdade pode simplificar. Tá? Então o resultado é o mesmo, ele vai só retornar daqui, e quando ele precisar chamar aqui, ele vai chamar para função passando o parâmetro necessário. Vocês podem fazer o teste, vocês devem fazer o teste, tá? Para entender o funcionamento da função recursiva. Ok? Um outro exemplo de uma função que a gente pode fazer de forma recursiva é a potenciação ou exponenciação. Então a gente tem que A elevado a B representado por A e o B A elevado a B. Função matemática conhecida como exponenciação ou potenciação. Beleza. E a gente pode definir que A elevado a B é A vezes A elevado a B menos 1. Essa é a própria definição. A elevado a
10 é a elevado a 9 vezes a, ou a vezes a elevado a 9. Ok? E com essa definição, a gente pode criar o modelo recursivo. E aí, exponencial, colocando já na notação computacional, exponencial de A e B, ou potência de A e B, vai ser 1. Se B for igual a zero, lembra que todo número elevado a zero é 1. Então, se B, considerando também que B aqui é número inteiro, todo número elevado a zero é 1. Se não, é A vezes exponencial de A e B menos 1. E se B for um número inteiro positivo, tá? Então a gente está considerando sempre números, no caso aqui, não negativos, porque o zero também está incluso. Tem que ter esses cuidados, porque se eu colocar aqui menos 5, por exemplo, isso não vai funcionar. O mesmo acontece para o fatorial. Então, colocar alguma coisa que eu saiba que essa função vai terminar. Ok? Então, feito essa função, a gente tem um código que é similar ao código do fatorial. Okay? Então, é uma função que chama ela mesma. Vimos fatorial, vimos exponenciação, façam o teste. Eu vou colocar aqui para vocês essa execução para a gente entender. Então, eu tenho tudo vazio aqui. Eu vou fazer primeiro fatorial.py. Tá? Então, o nosso programa principal, vou chamar aqui a variável x, int input. E o que é que eu vou fazer? F é usar fat, vamos usar fatorial, né? Fatorial de x. E aí, print, pode até fazer assim, ó. Format, e aí, x,f. E a gente vai definir agora a função fatorial de n. Quem é o fatorial de n? Primeira coisa, caso de base. O caso de base, eu tenho que ter o caso de base, que é quando a função para, que é quando ela para de se chamar. Isso é extremamente importante. Se a nossa chamada de função não levar ao caso de base, ela não vai parar de se chamar nunca. Isso vai estourar a memória do computador e vai travar o computador. Ok? Então, se n for igual a zero, o que a gente vai fazer? Retorna 1. Se não, o que a gente vai fazer? Retornar, vou retornar direto aqui. Retorne n vezes fatorial de n menos 1. Tranquilo? Vamos. Acho que o programa está todo correto. Vamos fazer o teste aqui. E executar o nosso programa fatorial. 5. Fatorial de 5 é 120. Será que o fatorial de 5 é 120? 6. Fatorial de 6 é 720. 10. Fatorial de 10 é 3.628.800. Fatorial de 20 é um número muito grande. Vou deixar como atividade para vocês entenderem como funciona. E aí, para efeito de visualização, eu vou colocar algo aqui que não é adequado, colocar um print numa função. E o que é o print que eu vou fazer aqui? Cálculo do fatorial de no início da função. A primeira coisa que ele vai dizer é que ele vai calcular um fatorial. E aí, quando a gente executa, a 10, por exemplo, ó, cálculo do fatorial de 10. Para calcular o fatorial de 10, ele precisa calcular o fatorial de 9, porque ele chama a função para calcular o fatorial de 9. E assim a gente vai até o zero. Depois ele vai voltar. Quando ele calcular o fatorial de 0, ele vai voltar para o 1, que vai voltar para o 2, para o 3, para o 4, para o 5. Então, só para a gente ter uma ideia, vamos modificar o nosso programa aqui, só por questão de facilidade, que depois que ele chama a função, xxx, vamos tá aqui, a é fatorial de n menos 1. E aí, print fatorial de n menos 1 é, isso aqui está correto, ponto format, e a gente vai passar n e a. Tranquilo? E depois a gente vai retornar n vezes a.
Isso aqui não é adequado a gente fazer. Eu aconselho apenas quando estiverem estudando para perceber o funcionamento da função, tá? Cadê a função? Deixa eu mostrar aqui o código. E Python 3, fatorial. Vou colocar fatorial de 5, que é um número pequeno. Então, observe que o 5 precisou do 4, o 4 precisou do 3, o 3 precisou do 2, o 2 precisou de 1, o 1 precisou do 0. E aí, quando ele retorna... Opa, faltou... Tem uma... Que na verdade é n-1, tá? Que é o do anterior que eu estou calculando. Então, 3, eu vou colocar 5 aqui, ó. O 5 precisou calcular o do 4, o 4 precisou calcular o do 3, o 3 precisou calcular o do 2, o 2 precisou calcular o do 1, o 1 precisou calcular o do 0. Opa, fatorial de 0 é 1, com o fatorial de 0, agora eu posso calcular, fatorial.py. Então, com o fatorial de 0 agora eu posso calcular o fatorial de 1. Então, essa linha aqui, essa que imprimiu esse valor aqui. Depois ela imprimiu esse valor aqui e foi retornando. Pode ver que ele começa do 5, que chamou o 4, que chamou o 3, chamou o 2, chamou o 1, chamou o 0. Do 0 voltou para o 1, para o 2, para o 3, para o 4, ele calculou o fatorial do 5. Ok? Obviamente que essas linhas aqui são apenas para facilitar a visualização da chamada de funções. Né? Não é bom colocar o print em funções que realizam cálculos. Ok? Agora vamos fazer a função exponencial, chamada de exp.py. E é o mesmo princípio. Eu vou ler dois números, A e B, vou fazer A elevado a B. Então, A, vírgula B igual a map int, vírgula, input.split. E aí, x igual a exponencial de A elevado a B. Ok? E a gente vai colocar aqui um print simplificado. Colocar aqui um símbolo de elevado padrão igual e coloca ponto format, a vírgula b, vírgula x. Forma simplificada e o exponencial def exp a, vírgula b, dois pontos, if b igual a 0. O que a gente vai fazer? Se b for igual a 0, retorne 1. Se não, o que a gente vai fazer? Retorne a vezes exponencial de a, vírgula b menos 1. Será que isso aqui está correto? Vamos fazer o teste? Então, Python 3, exponencial. 2 elevado a 10. Deu um probleminha aqui. Onde é que está o problema? Vamos identificar. Tá. Aqui é uma vírgula. E 2 elevado a 10. 2 elevado a 10 é 1024. 3 elevado a 12. 3 elevado a 12, esse número, aparentemente está correto. 2 elevado a 9, índice 12. 11 elevado a 25. Bom, eu considero que isso aqui esteja certo. Ok? E aí fica para vocês fazerem o teste e entender como funciona a função recursiva. Eu vou terminar por aqui esse vídeo, senão ele vai ficar muito longo e vai ficar mais complicado. A gente vai continuar com o exemplo de recursividade nos próximos vídeos. Fica como primeiro exercício vocês repetirem o fatorial e a exponenciação. A gente se encontra no próximo vídeo. Até lá!